Vamos então, agora, falar sobre os 3 dons de poder. São dons que fazem algo. São 3. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Vamos então estudar sobre os 3 dons de poder. Vamos aqui falar sobre o dom da fé ou fé especial. Vamos ver aqui? Olha só. É um dom e capacitação divina da parte do Espírito de Deus que leva aquilo que é falado, desejado por Deus ou pelo homem a realizar-se. Pela característica de receber o milagre, trata-se de uma manifestação passiva do poder de Deus. Portanto, receber o milagre é a operação da fé. Então, o dom da fé ou fé especial é um dom passivo. Ou seja, ele não faz o milagre em si, mas ele aciona os outros dons para operar o milagre ou a cura. Entende? Porque ele é passivo, porque ele é mais ou menos como a ignição de um carro, né? É a chave do carro. Quando você dá na chave, o carro só vai andar se o motor rodar e todos os demais componentes rodarem. Mas tem que se iniciar, é a ignição. Então, o dom da fé é um dom passivo, porque ele não faz o milagre acontecer ou a cura acontecer. Entenda bem. Ele aciona, ele é o pontapé inicial que faz com que a cura e o milagre aconteça. Ele não realiza em si, mas ele aciona para que seja realizado. Por isso, ele é um dom passivo. Deu para compreender? Vamos ver aqui. Esse dom da fé, ou fé especial, não é a fé salvífica. A fé para a salvação de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é a fé salvífica ou fé para a salvação. Também não é a fé gerada como fruto do Espírito recriado. Lá em Gálatas capítulo 5 é falado sobre os 9 frutos do Espírito, né? E ali existe o fruto da fé. Não é esse fruto, não. Também não é a fé geral, mencionada em Marcos 11:23, que é outro tipo de fé. Veja quantos tipos de fé tem. Quanta coisa você vai aprender conosco aqui. Você vai conhecer sobre cada tipo de fé no módulo O Universo da Fé. Aliás, amanhã vamos ter uma aula do Universo da Fé, né? 3 vias pelas quais a fé trafega. Vai ser uma aula poderosa. É a última aula do Insight Teológico. Vamos ter aqui. Amém? Então, veja, você vai aprender sobre os tipos de fé no módulo Universo da Fé, ok? Mas veja que são 3 tipos de fé diferentes. A fé de Marcos 11:23 é a fé que fala e as coisas acontecem. A gente chama de fé geral. Então, veja que o dom da fé não é esses 3 tipos de fé aqui não. O que é, pastor, então, o dom da fé? O dom da fé é uma operação do Espírito Santo. É uma fé que é dada pelo Espírito Santo. Ela não é uma fé que vem de você. É uma fé que vem do Espírito Santo. Ele dá essa fé para você. É uma fé especial. É uma fé nível hard. É uma fé poderosa, irmãos. Vamos, então, estudar um pouco mais. Vamos ver aqui o dom da fé lá no Antigo Testamento, quando Elias fez cair fogo do céu. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor. Isso aqui é a operação de milagres, viu? O que é a operação de milagres? Vamos estudar daqui a pouco, mas vou te adiantar. Operação de milagres é quando o curso da natureza é alterado, os elementos da natureza são alterados. Veja que ele orou e caiu fogo do céu. Interessante, né? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Veja que Elias teve uma fé especial aqui, uma fé dada pelo Espírito Santo. E quando ele orou e falou e declarou, o que aconteceu? Caiu o fogo do céu. Essa fé não veio de Elias. Foi uma fé especial que foi dada para ele.
e ativou então o milagre. Veja que o dom da fé é um dom passivo, ele só ativa. Mas quem operou foi o dom de operação de milagres e fez cair fogo do céu. Amém? Vamos ver aqui o dom da fé no Novo Testamento, na ressurreição de Lázaro. Porque para o morto ressuscitar, é necessário estar em operação os 3 dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Porque o dom da fé vai ativar para que o dom de operação de milagres possa trazer o morto à vida de novo. E os dons de curar vai restaurar as partes que foram afetadas, que fez com que aquela pessoa morresse. Vai trabalhar na restauração. Então veja que para o morto ressuscitar, tem que estar em operação os 3 dons de poder. E aqui a gente vai ver na ressurreição de Lázaro acontecer, que ele já estava morto de 4 dias. Olha só que interessante. E Jesus então dá um comando para que ele pudesse sair. E naquele mesmo instante, ele se levantou. 4 dias morto, os órgãos internos já estavam em putrefação, em estágio de putrefação. Então a vida foi devolvida a ele. Fez o espírito voltar, um milagre, né? O dom de operação de milagre. Houve também o milagre das partes do corpo que estavam já sendo consumidas pela decomposição ser restauradas. E aquilo que fez Lázaro morrer foi curado pelo dom de curar. Então observe aqui que os 3 dons de poder operam na ressurreição de um morto. É necessário esses 3. Olha, interessante também a gente vai ver na ressurreição de Eutico, quando esse homem ele cai da janela. E quando ele cai da janela, não é, ele já cai ali, já morto. Paulo então deita sobre ele e ali o levanta, né? E Eutico então revive. Olha que milagre extraordinário. A gente vai ver também a operação de milagres aqui, nesse caso de Eutico, né? Acredita-se que o cérebro de Eutico abriu e que Paulo foi botando os miolos para dentro. Acredita-se, a tradição diz que Lucas, o médico, estava nesse dia. E quando ele viu Paulo botando os miolos de Eutico para dentro, ele se converteu. Como médico, ele sabia que era o fim de Eutico. Mas ele viu Paulo botar os miolos do cara para dentro e levantar o homem completamente restaurado. Veja então que o dom da fé ativou, a operação de milagres fez com que os miolos de Eutico fossem colocados para dentro e fechado ali, o crânio. E daquilo que ele morreu, ele foi curado novamente. Então os 3 dons de poder entrou em operação aqui na ressurreição de Eutico. Essa questão dos miolos sair para fora, a Bíblia não conta, mas a tradição conta. E se a tradição estiver certa, isso de fato aconteceu. Se não, é apenas algo para você pensar. Glória a Deus, irmãos. Então estamos vendo aqui o dom da fé. Bom, uma vez eu estava no monte em oração com um amigo e ele trouxe a foto de um irmão dele que estava há 3 anos desaparecido. Veja que o cara estava há 3 anos desaparecido. Ele tinha problema mental, era louco, estava desaparecido há 3 anos. E ele trouxe a foto do rapaz. E ele então me deu a foto para eu orar. Eu então peguei aquela foto e fiz uma pergunta para ele. Você crê que o Sérgio, o nome do rapaz era Sérgio, o Sérgio vai voltar para casa ainda esse ano? Ele falou, eu creio, pastor, eu creio. Eu falei, amém, irmão. Então vamos unir aqui a nossa fé e vamos orar. E quando eu comecei a orar, eu percebi que eu comecei a falar palavras que eram inspiradas pelo Espírito Santo. Aquelas palavras não vinham de mim. Era o dom da fé em operação, irmão. Você começa a falar inspirado por Deus. É diferente, viu? Eu percebi que eu fui tomado por Deus naquele momento e eu comecei a falar algumas coisas. Eu disse assim, Sérgio, onde quer que você se encontre, você vai ouvir uma voz. Quando você ouvir a voz, você vai atentar. A voz vai dizer a você, Sérgio, volta para casa. Sérgio, volta para casa. Sérgio, volta para casa.
Por 3 vezes você vai ouvir essa voz. E quando você ouvir essa voz pela 3ª vez, o entendimento vai voltar para você. Você vai se lembrar da sua casa, você vai se lembrar da sua família e você vai voltar para casa. Interessante, né? Você vai voltar curado, Sérgio, porque Deus vai trazer você de volta curado para não ser mais um problema para sua família. Pronto. Fiz a oração, entreguei a foto ao irmão e fomos embora. Passaram-se 3 meses, irmãos. No Dia das Mães, eu estou em casa, morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco toca o interfone. Quem era? O irmão, rapaz. Aí ele falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei: eu já sei. O Sérgio voltou para casa. Como é que o senhor sabe? Eu falei: rapaz, o Espírito aqui me contou. Aí, ele está aqui no carro comigo, vem conhecê-lo. E eu cheguei lá, rapaz, e comecei a conversar com o Sérgio, né? Nós fomos para um monte agradecer a Deus pela cura dele, pela restauração dele. E eu fui conversando com ele, eu falei: e aí? Ele voltou bonzinho, irmãos. Ele voltou curado para casa e chegou no Dia das Mães. Que presente para a mãe, né? Que presentaço para a mãe. Sérgio voltou para casa no Dia das Mães. Nossa, foi um milagre extraordinário. E a gente indo para o monte, eu conversando com ele, eu falei: e aí, Sérgio, conta um pouco aí do como você voltou para casa. E ele falou: rapaz, eu estava deitado em Botafogo, lá nos papelões. Tinha um monte de papelão, né, no chão, na calçada, e eu deitado. Eu não lembrava de casa, não lembrava da minha mãe, não lembrava de nada. Estava ali deitado e eu ouvi uma voz que dizia: Sérgio, volta para casa. Ouvi pela 2ª vez a voz: Sérgio, volta para casa. E ouvi pela 3ª vez a voz: Sérgio, volta para casa. E quando eu ouvi pela 3ª vez, eu me lembrei da minha casa, me lembrei da minha família. Eu me levantei e fui andando até em casa. E ele foi andando de Botafogo a Nova Iguaçu. É longe, viu, irmãos? É longe. Ele demorou 3 dias para chegar em casa, foi andando. Aí, quando ele chegou em casa, imagine a festa. Ele voltou completamente curado, conversando comigo normal. Deus operou na vida do Sérgio um milagre, irmãos. Então, foi o dom da fé em operação que fez com que o milagre pudesse acontecer na vida do Sérgio. E ele foi curado da sua loucura e retornou para casa completamente são, por causa da operação do poder de Deus. Veja que é o dom da fé em operação. Eu sei que muitos de vocês já tiveram alguma experiência, com certeza, semelhante a essa, mas para mim foi algo que marcou a minha vida. Vamos ver aqui o dom de operação de milagres, né? Ele altera o curso da natureza. Operação de milagres é uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. É uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. É um dom do Espírito dado ao crente para que ele possa operar milagres. A operação de milagres é ativa, ou seja, opera ativamente em um milagre. O dom da fé, por sua vez, não opera o milagre, mas o recebe passivamente. Então veja que a operação de milagres é resultado ali do dom da fé, que é a centelha que começa o incêndio, vamos botar assim? Então, o dom da fé, ele apenas provoca, ele não faz o milagre acontecer. A operação de milagres não, atua ativamente na operação do milagre. Vamos ver aqui a abertura do Mar Vermelho. Olha só que interessante. Imagina aí uma massa de água ser movida pela força de um forte vento oriental e as águas ficarem qual muro à direita e à esquerda e o povo passar a pé enxuto. É interessante porque a turma diz que isso aqui não pode ter acontecido, mas estudiosos foram no lugar apontado no livro do Êxodo e viram exatamente onde eles atravessaram. Acharam ânforas, cântaros, vasilhas de barro, acharam até as rodas dos carros de Faraó e as armas dos soldados submersas na água, mostrando que o relato é verdadeiro. Aleluia! O povo passou a pé enxuto, então houve ali
uma operação de milagres, porque moveu a força da natureza. A mesma coisa, o Rio Jordão, quando se abriu e o povo pôde passar também a pé enxuto. A mesma coisa quando Josué orou e o sol parou, moveu o curso da natureza, irmãos. Olha que interessante, bênção demais. Vamos ver aqui a operação de milagres no Novo Testamento, a cura de Bartimeu. A cura de Bartimeu, né? A palavra Bar significa filho e Timeu é o nome do pai dele. Então Bartimeu é filho de Timeu. E a tradição conta, não é relato bíblico, né? A tradição conta que o Timeu, ele era um revolucionário da seita dos Zelotes. E ele estava então atacando as legiões romanas. Ele foi pego em uma dessas investidas e logo ele foi levado e foram procurar os seus parentes. Então trouxeram a sua esposa, o Bartimeu, mais os seus irmãos, mataram os irmãos, mataram o pai, mataram a mãe e deixaram o Bartimeu vivo. Depois que mataram os pais e os irmãos, arrancaram os olhos dele. A tradição conta que ele estava sem olhos porque os romanos arrancaram os olhos dele. Então veja que esse homem estava ali na saída de Jericó e Jesus já estava saindo da cidade. Ou seja, Jesus estava dentro da cidade operando milagres e Bartimeu começou a ouvir que ele era o Messias. Começou a acreditar nisso. E existem textos no Antigo Testamento que mostravam que quando o Messias viesse, ele iria dar vista aos cegos. Então, o Bartimeu, quando o chama por um nome messiânico, porque ele cria que Jesus era o Messias. E ele cria que quando o Messias viesse, iria dar vista aos cegos. É bem interessante você pensar que ele sai gritando pelo caminho porque Jesus estava saindo da cidade. Era a sua última chance. Então ele sai gritando mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala: Jesus, filho de Davi. O chama por um nome messiânico, irmãos. Porque ele cria que Jesus era o Messias, porque havia ouvido que nos profetas o Messias, quando viesse, iria dar vista aos cegos. É crença na palavra de Deus. Que interessante, né? Ele creu na palavra. Olha só, muita gente com olhos, inclusive os fariseus, os saduceus, tinha olhos, mas não enxergava que Jesus era o Cristo. Não enxergava que Jesus era o Messias. Mas esse homem sem olhos tinha olhos espirituais. Ele enxergava e cria que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Então o chama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se o relato da tradição estiver certo, o texto de Isaías 42:7 diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então ele cria que Jesus era o Messias, irmãos, e que ele iria receber a sua visão. E se o relato da tradição estiver certo, Jesus chega, se aproxima dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. E se o relato da tradição estiver correto, os olhos de Bartimeu foram criados na hora. Que coisa maravilhosa! Então, os olhos foram criados na hora, se o relato da tradição estiver correto. Que milagre extraordinário! Foi como a mulher de T.L. Osborne, em Gana, na África, né? Onde ali apresentaram uma criança morta para Daisy Osborne. E aquela criança, ela tomou nos braços, levantou e a criança espirrou. A vida voltou para a criança. E a multidão que estava ali naquela cruzada evangelística começaram a glorificar a Deus. Glorificavam o Senhor. A criança espirrou, mas a mãe não esboçou reação nenhuma, como se nada tivesse acontecido. Ora, entregaram a criança morta para Daisy. Ela fez uma oração, a criança espirrou e a mãe não fez nenhum alarde. Entregou a criança para a mãe. Quando a mãe descobriu o rostinho da criança, o paninho, viu os olhinhos da criança, a mãe deu um grito. Eita, ela deu um grito. Ué, por que não gritou antes quando a criança espirrou?
Porque aquela criança não tinha olhos, irmãos. Aleluia. A criança não tinha olhos, Deus fez sair olhos de dentro para fora. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Dom de operação de milagres. Então, operava no tempo da igreja primitiva e opera também em nossos dias. Glória a Deus. Vamos falar aqui sobre dons de curar. São manifestações sobrenaturais de cura de doenças e enfermidades sem uso de qualquer meios naturais, restaurando ou criando novas partes. Interessante, né? Vamos ver aqui. Esse dom é o único listado em 1 Coríntios 12 que está no plural. Por que será? Porque dons de curar, não é dom de curar, é dons de curar. Por que no plural? Porque, irmãos, existem várias especialidades, existem muitas doenças. Jesus foi o único a curar todo tipo de doença. Mateus 9,35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que Jesus curava todas as enfermidades e moléstias. Então, Jesus era assim porque ele não recebeu o Espírito por medida. Por isso que ele curava todas as enfermidades e doenças. Então, dons de curar aqui está no plural, porque são muitos tipos de doença. E existem pessoas que são especialistas em determinada área. Por exemplo, tem um evangelista no nosso ministério que ele cura muita gente de surdez. É como se ele fosse o otorrino, né? Assim como tem o otorrino, o oftalmologista, o oncologista, o médico de cabeça, de pescoço, da mesma forma, dons de curar, porque existem pessoas que são especialistas em determinada área. Esse evangelista, por exemplo, cura muita gente de surdez. Ele veio na nossa igreja aqui e curou 4 surdos. Olha, 4 pessoas surdas. Ele estava pregando numa cruzada em Brasília e uma pessoa estava dentro do ônibus, a mais ou menos 200 metros da cruzada, dentro do ônibus. O cara era surdo. E de repente o cara começou a ouvir. Imagina aí. Fora da cruzada. Pum, ele começou a ouvir. E um camarada que tinha paralisia na perna foi curado no mesmo ônibus. Olha que interessante. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmã, porque precisa ter o revestimento de poder. É necessário ter o batismo com o Espírito Santo, a menos que o Espírito esteja operando na igreja, no culto, né? Aí não depende de uma pessoa em si. Existem cultos onde as pessoas estão recebendo cura no culto, sem ninguém fazer nada, pela presença e pela unção manifesta. Mas o poder de Deus veio sobre nós através do batismo com o Espírito Santo, para que a gente possa operar nos 9 dons. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é necessário ser batizado com o Espírito Santo para operar nos dons. É a porta de entrada para se operar nos dons. Está respondido? Quem me perguntou foi Beth Manastária. Então, irmãos, continuando aqui, por isso é dons de curar no plural. Tem irmãos que é usado muito para curar coluna, né? Restaurar a coluna. Tem um irmão lá no Mato Grosso do Sul, Lucas Rony, ele é muito usado para fazer as pernas crescer, né? Pessoa que tem a perna maior que a outra, ele vai puxando assim, a perna da pessoa vai crescendo. Pode procurar aí no Instagram, Lucas Rony. Veja lá os milagres que ele opera. Até dente de ouro, né? Obturação de ouro e de prata aparece na boca das pessoas. Interessante, viu? Tem que ter fé, viu, irmão? Dente de ouro e dente de prata, irmão. Obturação, restauração. Várias. Entra lá no Lucas Rony, meu amigo lá do Mato Grosso do Sul. Uma bênção, varão, viu? Homem de Deus.
Então, irmãos, por isso é dons de curar no plural. Deu para entender, né? E qual a diferença entre cura divina e dons de curar? Qual a diferença? Cura divina é manifestação da nossa fé na palavra. A cura divina é quando você crê no que está escrito e confessa a palavra e a cura se manifesta. Então, cura divina é a manifestação da nossa fé na palavra de Deus, que diz que fomos salvos, curados e sarados pelas pisaduras de Jesus e que ele levou as nossas dores e enfermidades. Não depende da vontade do Espírito Santo como os dons de curar. Então, essa é a diferença. Cura divina é a crença na palavra, no que está escrito. Jesus levou as nossas dores e enfermidades. Quando você crê nisso, você recebe cura. Agora, quando é dons de curar, aí é pela operação do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. É diferente. Essa é a diferença. Dons de curar são dons espirituais, manifestados a nós através de outras pessoas e de acordo com a vontade do Espírito. E cura divina? Cura divina é quando eu creio na palavra e a cura se manifesta em mim pela crença na palavra. Não depende da vontade do Espírito. Agora, os dons de curar não, é só quando o Espírito quiser é que vai operar os dons de curar no corpo. Aí está a diferença. Amém? Quanta coisa para se aprender, né, irmãos? Numa noite. Vamos ver aqui dons de curar lá no Antigo Testamento. Naamã foi curado da lepra. Quantos se lembram aí? E Naamã era general da Síria e foi ter com Eliseu e deu 7 mergulhos no Rio Jordão e saiu de lá limpo da sua lepra. Dons de curar, restaurou aquele homem. A cura de um leproso também, em Marcos 1,40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo.